Já gravando, né? Bom dia novamente, né? Todos autorizados à gravação. E nós vamos tratar hoje das formas geométricas, né? Das geometrias moleculares, lá dentro do assunto de ligações químicas covalentes. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Justo, né? Geometria molecular e polaridade. A polaridade será uma aula complementar, né? Polaridade das ligações e das moléculas. Eu vou traçando aos poucos esse assunto para já ir se criando uma rotina, mas a prioridade hoje será realmente as formas das moléculas, né? Como é que os átomos se organizam no espaço, de forma tridimensional ou plana. Então, as estruturas de Lewis fornecem a conectividade atômica, elas nos ajudam a mostrar, nos ajudam a compreender o número e os tipos de ligações que ocorrem entre os átomos. Quando a gente fez aquele arranjo lá, a gente faz aqueles arranjos, né, dizendo que a molécula de água, por exemplo, é formada por um oxigênio central ligado aos dois hidrogênios e em torno desse oxigênio, para que ele possa atender a regra do octeto, ainda existem dois pares isolados. Ali o que a gente está fazendo é mostrando qual é o arranjo, né, dos pares de elétrons em torno daquele átomo do oxigênio, no átomo central. E é em torno dessa situação, por conta dessa situação, né, são esses pares de elétrons, são essas ligações em torno desse átomo central, que vai definir, né, a estrutura tridimensional da molécula, ou seja, a sua forma geométrica, né? Então, a forma espacial de uma molécula é determinada por seus ângulos de ligações, que, por sua vez, são influenciados pelos seus pares de elétrons em torno de um elemento específico. Quando eu falo elemento central, evidentemente, estou tratando aqui de moléculas que têm apenas um átomo central e os demais, as extremidades, estão ligadas a ele. Mas o que se aprende aqui, ela pode ser estendida, né? Isso pode ser estendido a qualquer tipo de molécula grande, né? Moléculas como tem, por exemplo, cadeias carbônicas longas. Então, cada átomo central, cada átomo de carbono, por exemplo, nessa cadeia longa, poderá ser visto como um átomo central naquela região específica, né? Então, o que eu vou aprender aqui, para moléculas pequenas, eu posso levar, né, isso para moléculas maiores, sem dúvida nenhuma, né? E aí eu já coloco algumas geometrias, né, para a gente já ir se acostumando com esses termos, né? Ângulos de ligações, distâncias de ligação, etc., né? Essa molécula aí, por exemplo, né, que é uma molécula de carbono e 3 cloros, ou seja, o tetracloreto de carbono. Esse carbono, que é esse átomo preto, está ligado a 4 cloros, né? Por 4 ligações covalentes simples, né? O que mostra esse único traço aí indicado entre os dois átomos, né? Ou seja, tem um par de elétrons em cada ligação, então esse carbono possui 4 pares. Esses 4 pares de elétrons, pela teoria da geometria, eles vão se repelir, porque são cargas iguais, né? São cargas de mesmo sinal, melhor dizendo. Então, eles vão procurar se organizar, se afastar o máximo possível um do outro, né? E quando esse átomo tem 4 pares em torno dele, a maior distância angular que um fica é em torno de 109,5, né? E quando isso acontece, define-se uma estrutura tridimensional chamada de tetraédrica, né? Então, é uma geometria que é muito comum nos átomos de carbono, tá certo? E que certamente vão surgir aí em outras situações, né? Então, a figura geométrica tetraédrica, que é uma figura tridimensional, ela vai ter aqueles 3 eixos cartesianos definindo o seu formato, ela acontece, eu volto a dizer, né, quando uma espécie química, um átomo, ele tem em torno de si 4 pares de elétrons, podem ser ligados, podem ser isolados, elas serão assim definidas, né? Para prevermos a forma molecular, a gente supõe que os elétrons de valência se repelem. E, consequentemente, a molécula assume qualquer geometria 3D que minimize essa repulsão. Eles vão se afastar o máximo possível. Ainda denomina essa teoria, esse processo, de teoria da repulsão do par de elétrons no nível de valência, ou RPNV, como acontece em alguns livros aí. Qual é a teoria que prevê a geometria das moléculas? É essa aí, né? A repulsão dos pares de elétrons. Por exemplo, se minha molécula tem
é constituído por dois átomos, ou seja, uma ligação, uma única ligação de dois átomos, molécula linear, não há problema, porque não tem outro par de elétrons em torno de qualquer desses átomos para provocar uma repulsão. Então, essa geometria será sempre linear. Então, toda molécula diatômica, seja formada por átomos iguais, ou seja formada por átomos diferentes, por exemplo, a molécula de cloro 2, né, Cl2, ali ela vai ser linear, não tem como ser de outra maneira, né? Se forem diferentes, por exemplo, no CO, né, monóxido de carbono, também será linear. Independente de vai ter uma ligação simples, ser uma dupla, ser uma tripla, não importa. Se você só tem dois átomos, essa molécula será sempre linear. Quando você tem uma situação em que há mais de dois átomos, por exemplo, três átomos, por exemplo, molécula de CO2, não é de se pensar, não é de se esperar que essas ligações, né, a carbono, oxigênio, fiquem formando um ângulo de 90 graus, como essa imagem que eu mostrar. Porque aí você vai ter repulsão muito grande nessa parte superior, à direita, né, porque eles estão muito próximos. Então, a teoria diz que eles vão se afastar o máximo possível. Isso só será conseguido quando esse ângulo for de 180 graus. Então, em moléculas como o CO2, que você já deve saber fazer a sua estrutura de Lewis, né? É o carbono, uma ligação dupla com oxigênio para um lado, e o carbono, oxigênio, ligação dupla para o outro lado. Esse carbono, né, tem em torno de si dois pares de ligações, melhor dizendo, né? Um do lado direito e do lado esquerdo. Então, esses dois pares vão fazer com que eles se afastem o máximo possível, ficando a um ângulo de 180 graus. Adquirir uma estrutura linear. Isso vai acontecer também na molécula de berílio, Cl2, né, que é o cloreto de berílio. O berílio, a gente já tratou em outra videoaula, ele é a exceção à regra do octeto, né? Só precisa de dois pares de elétrons para formar para se estabilizar. E aí, dois pares de elétrons vão sofrer repulsão, as ligações também ficam lineares, né? Se, por outro lado, o meu átomo central ele possui nós chamamos de três domínios eletrônicos, né, três pares de elétrons, sejam ligados ou isolados, esses três pares vão procurar se afastar o máximo possível de quantos graus? De 120 graus, né? Vão ficar o mais distante possível um do outro, 120 graus, adquirindo uma estrutura tridimensional chamada, uma figura geométrica chamada trigonal plano. Então, moléculas como cloreto de boro, né? Trifluoreto de boro, BF3, PCl3, essas moléculas que envolvem boro, que é exceção também à regra do octeto, só faz três ligações, adquirirão uma estrutura geométrica chamada trigonoplana, SO3, né? Que vocês devem ter visto na aula anterior, é um exemplo de molécula que tem três domínios eletrônicos em torno do enxofre, né? E, como já disse, a tetraédrica é quando o elemento possui quatro ligações em torno de si. Essas são as figuras, os nomes das geometrias de moléculas que têm as ligações todas formalizadas, com dois pares, né, duas ligações, três ligações ou quatro ligações. Agora eu vou apresentar para vocês um conceito novo, né, domínios eletrônicos, né? Em geometrias fundamentais, os domínios eletrônicos que darão a origem às moléculas são: domínios eletrônicos são ligações, podem ser pares isolados, ou pode ser um único elétron que está em torno de um átomo. Por exemplo, na molécula linear, como essa que está na imagem aí, que tem três átomos, para que ela possa ser linear, evidentemente, esse átomo central, o vermelhinho, ele tem que possuir dois domínios eletrônicos. Nesse caso aí, são duas ligações. Por exemplo, BsL2, né? Uma ligação berílio-cloro e outra ligação berílio-cloro. Claro que pode ser o cloro diferente, né? Pode ser um cloro e um flúor, mas o importante é que o berílio, que é o átomo central, ele tem que ter duas ligações, dois domínios, melhor dizendo. O domínio trigonal plano,
né, essa figura geométrica, né, tem que ter 3 domínios. E aí eu posso ter 3 domínios, 3 ligações, como, por exemplo, no SO3, no enxofre central, e está ligado a 3 oxigênios, né? Professor, mas eu vi que um dos oxigênios é uma dupla ligação, para que o enxofre possa ficar com o octeto. Muito bem, você viu isso, lá você viu também que tem ressonância, não é isso? Mas não importa, o domínio pode ser, como eu disse, uma única ligação, pode ser um único elétron, pode ser um par isolado, ou pode ser uma ligação tripla, uma ligação dupla. Isso é um domínio eletrônico. É uma direção em torno do átomo central que contém elétron ou pares de elétrons, tá certo? Então, se minha espécie química tem 3 domínios, como, por exemplo, no B, no boro F3, ou no SO3, ela vai adquirir uma estrutura trigonal plana. Mas vão existir moléculas, por exemplo, do SO2, que o enxofre está ligado a 2 oxigênios, mas tem um par isolado sobre ele, né, para poder ele adquirir a regra do octeto, né, obedecer. E aí também ele vai ter 3 domínios, e vai ter uma estrutura geométrica com outro nome, mas a geometria dos domínios será trigonal plana. A tetraédrica quando são 4, e a bipirâmide trigonal, quando você tem 5 domínios, né, em torno do átomo central, aí já acontece quando o elemento central pode expandir o octeto, ele pode ter mais do que 4 pares em torno dele, assim como na octaédrica. Então, essas 5 imagens aí é para você fixar esses nomes, de um modo geral. São figuras fundamentais. A partir dela, você pode ter outras geometrias moleculares, né? É o que nós vamos ver passo a passo agora. Domínios eletrônicos, já definindo melhor agora, né? São representados por pares de elétrons ligantes, uma ligação simples ou múltipla, par ou pares de elétrons isolados, até mesmo um elétron apenas sob o átomo central das moléculas ou em determinado ponto da estrutura. Por exemplo, aí essa molécula de metano, CH4. Você já deve saber fazer a sua estrutura de Lewis, né? Carbono, 4 ligações com os hidrogênios. São 4 ligações, esse carbono ele possui 4 domínios, né? Então, ela vai adquirir, esse carbono, essa molécula, vai adquirir uma estrutura tridimensional chamada de tetraédrico, né? Tem um tetraédrico perfeito, que seria as 4 ligações em torno desse átomo central. Mas você tem outras moléculas, por exemplo, na amônia, NH3, esse nitrogênio está ligado a 3 hidrogênios, por ligações simples, e para que ele possa atender ao octeto, né, ele possui ainda um par isolado, né? Então, veja, ele tem 4 domínios, 3 ligações e um par isolado. Esses 4 domínios vão se dispor tridimensionalmente como se fosse um tetraédrico, né? Os ângulos serão aproximadamente 109,5 graus. O nitrogênio vai ficar no centro desse tetraédrico. Só que o que acontece? Um desses domínios é um par isolado. Ele existe sobre o nitrogênio, mas ele não define, ele define a estrutura da molécula, mas ele não faz parte do arranjo molecular. Aliás, o nome do arranjo molecular, porque o arranjo molecular a gente considera como os átomos. Então, se você observar apenas os átomos, nitrogênio e os 3 hidrogênios, você vai perceber que parece muito com uma pirâmide. Você vê o átomo de nitrogênio como se fosse um vértice de uma pirâmide e os 3 hidrogênios formando a sua base triangular. Aí nós chamamos de pirâmide trigonal. Mas ela só vai ter esse contorno, essa disposição espacial, porque o nitrogênio possui 4 domínios eletrônicos e um deles, né, sumiu da estrutura, nesse caso aí, é um sumiço temporário, né, imaginário, melhor dizendo, para que você possa ver o arranjo, como ficaram os átomos à disposição em termos do espaço. Então, veja, a partir de um domínio tetraédrico, você pode ter uma estrutura molecular chamada de pirâmide trigonal, ou simplesmente piramidal, o pessoal chama muito, né, piramidal. Outra possibilidade é a molécula de água, né, a molécula de água,
É um exemplo que nós dizemos, né? Esse oxigênio, ele possui também 4 domínios, ó. 4 domínios, que são os 2 pares que estão ligados ao hidrogênio, tá? E os 2 pares isolados, para poder atender a regra do octeto, né? Quando você faz aquela estrutura de Lewis, quando você contabiliza, por exemplo, o oxigênio tem número atômico 8. Ao fazer a configuração, você deduz que ele tem 6 elétrons de valência. Cada hidrogênio possui 1 elétron de valência, não é isso? Então, no total, a molécula de H2O tem 8 elétrons de valência para serem distribuídos e formarem os pares da ligação, segundo a regra do octeto, né? Então, você tem 8 elétrons de valência. Então, se tem 2 hidrogênios, cada um vai se ligar ao oxigênio, evidentemente. Então, vou usar aí dois pares, ou seja, 4. Ainda sobraram 2 pares, que eram 8 elétrons, ou 4 pares. Esses 4 pares ficam quando? Ficam onde? Sobre o oxigênio, o átomo central dessa estrutura, que pode, né? Precisa, melhor dizendo, 4 pares para obedecer a regra do octeto. Então, o oxigênio tendo 4 pares, ele tem 4 domínios eletrônicos. Qual é a geometria dos 4 domínios? Tetraédrico. Nunca esqueça disso. Se meu átomo central tem 4 domínios, terá sempre um arranjo tridimensional formado de tetraédrico. Aí você coloca o tetraédrico e imagina aí cada vértice desse recebendo aí o hidrogênio e os pares isolados. Quando você tira, né, desse contorno, dessa imaginação, agora você isola aí os pares isolados e observa só os átomos, o que é que você vê? Que a molécula ficou em formato de ângulo, assim. Aí você tem uma geometria molecular chamada angular. Então, a molécula de água, embora tenha 2 ligações, não é linear, porque os 2 pares isolados fazem com que essas ligações fiquem um ângulo de 105, 107 graus, quase igual ao do tetraédrico, que é 109. 109,5. Então, eles encolhem um pouco, né? Porque os pares isolados são mais volumosos, acaba pressionando um pouco mais a ligação, então ele fica um pouco menor o ângulo do que o 109,5 comum do tetraédrico, mas ainda mantendo um ângulo, né, bem menor do que 180, que seria linear. Então, a molécula de água tem geometria molecular, geometria espacial do tipo angular, derivada de um tetraédro. Então, nós temos essas derivações aí, ó. A partir de uma molécula de um domínio tetraédrico, eu posso ter uma geometria pirâmide trigonal ou piramidal. No caso da amônia, eu posso ter uma molécula de geometria angular. Só acontece na molécula de água? Evidentemente que não, né? Vai acontecer em outras, por exemplo, no ácido sulfídrico, né? O H2S vai ter o mesmo arranjo geométrico, né? Então, ao considerarmos a geometria ao redor do átomo central, consideramos todos os elétrons, pares isolados e pares ligantes. Quando vamos nomear a geometria molecular, focalizamos somente na posição dos átomos. Então, no metano, a geometria se chama tetraédrica, porque os 4 domínios são 4 ligações, assim como o metano, assim como o CCl4. Piramidal, quando você tem um par isolado, e angular, quando você tem 2 pares isolados em torno desse átomo central. Professor, eu vou ter que memorizar isso, decorar isso? A princípio, sim, né? Você vai ter que se acostumar com esses termos, mas a partir de uma observação daquela geometria fundamental, que é a tetraédrica nesse caso, você consegue aí, pelo menos, desenhar qual seria a estrutura, qual é a disposição espacial tridimensional dos átomos. Talvez esqueça o nome, né? Mas o arranjo, desenhar, a gente vai ter que, a gente começa a fazer. Nesse mesmo raciocínio, a molécula linear não tem segredo, né? A linear só tem 2 domínios, como já foi dito, essa tabelazinha do livro do Brau, quem estiver usando vai ver isso lá, né? Então, se você tem 2 domínios, ligantes, por exemplo, ou não, a molécula é linear. O exemplo aí ao lado é a molécula CO2, né? CO2 tem 2 domínios, que são 2 pares de ligações duplas para lado esquerdo e lado direito. Então, eles vão se afastar ao ângulo de 180 graus. Se
o meu átomo central tem 3 domínios, e esses 3 domínios são todos ligações, aí, ó, 3 e 0, não tem nenhum domínio não ligante, né? Quer dizer, não tem nenhum par isolado, como, por exemplo, no BF3, no BCl3, no SO3, enfim, tudo que tiver ligações, são ligações, você tem aí uma molécula trigonal plana. A geometria do domínio é igual à geometria da molécula, né? Mas, se por outro lado, um desses domínios aí virar um par isolado, né? Um exemplo, na molécula, no íon NO2-, esse par isolado vai fazer parte do arranjo dos domínios, mas ele não vai entrar na composição da molécula, porque só tem 2 átomos, 3 átomos e 2 extremidades, né? Então, você vai ter um arranjo angular. Então, veja, ó, a geometria de nome angular, ela pode surgir a partir de uma estrutura tetraédrica, é o caso da molécula de água, ou ela pode surgir de uma estrutura trigonal plana, por exemplo, NO2-, né? Mesmo nome, mesmo arranjo, né? Agora lá é um pouco diferente, porque são 2 pares que estão forçando essa aproximação. E aqui não. Aqui é derivada de um único, de 3 domínios, né? O ângulo seria 120 graus, mais ou menos aí, nessa angular aí. Enquanto lá o ângulo é aproximadamente 109 graus. O que muda é apenas o tamanho do ângulo, né? Quando derivado de uma tetraédrica, o ângulo é aproximadamente 109. Quando derivado de uma trigonal plana, o ângulo é aproximadamente 120. É o caso desse íon, NO2, é o caso do SO2, o ângulo é aproximadamente 120, que é derivado de uma trigonal plana. Quando a gente faz vários exercícios envolvendo geometria, aí a coisa fica bem sossegada. Veja que eu estou focando muito nessa parte inicial só em tetraédrica e pirâmide trigonal, porque são as mais comuns, principalmente quando a molécula é uma molécula muito grande, né? Um hidrocarboneto, um ácido graxo, enfim, são moléculas que têm vários átomos conectados. Normalmente esses vários átomos vão possuir ou 3 domínios, ou 4 domínios, ou 2 domínios. Pode ter sim, pode, mas é uma coisa muito mais rara, né? Então, o efeito dos elétrons não ligantes nos ângulos de ligações, né? O que acontece? Molécula de metano, o ângulo de ligação carbono-hidrogênio é aproximadamente 109,5, que é exatamente o ângulo tetraédrico perfeito, que eu chamo aqui. A geometria dos domínios perfeita. Quando você substitui uma dessas ligações, por um par isolado, que vai acontecer na molécula de amônia, esse par isolado ele é mais volumoso, porque uma coisa é um par de elétrons entre 2 núcleos, né, na ligação. Ele está mais comprimido, mais fixo, mais estreitinho, posso dizer assim. Quando ele está só ligado a um dos núcleos, que é o caso aí na amônia, esse par isolado, ele consegue ser um pouco mais aberto, um pouco mais largo. Por ele ser mais largo, ele faz com que as ligações fiquem um pouco mais comprimidas. Então, ao invés de ter ângulo 109,5, você tem ângulo 107 na amônia. Ela vai apertar um pouquinho mais quando você tem aí 2 pares isolados, que acontece na molécula de água. O ângulo fica em torno de 104,5. Não precisa memorizar esses ângulos, pessoal, esses valores, mas eu quero que vocês compreendam isso, que há esse efeito. A estrutura molecular ela é mantida, né, os domínios serão tetraédricos, mas há uma compressão aí nos ângulos de ligações devido ao surgimento desses pares isolados. Reforçando só isso, né? Volto a explicar aqui. Quando você tem um par entre 2 núcleos, ele fica um pouco mais estreito, ó. Essa imagem à esquerda aí. Um par ligante, ele fica menos espaçoso, né? Quando o par isolado, não, ele fica um pouco mais aberto, que faz com que as ligações fiquem mais comprimidas, né? Isso acontece em qualquer molécula que tem par isolado. O efeito dos elétrons das ligações múltiplas nos ângulos de ligações. Os elétrons nas ligações múltiplas, ou seja, ligações duplas ou triplas, se repelem mais do que os elétrons nas ligações simples, é claro. Né? Entre carbono e oxigênio, por exemplo, você tem aí 4 elétrons, né? 2 pares. Então, aí há uma repulsão muito maior. Por mais que os núcleos estejam comprimindo, forçando com que eles fiquem mais estreitos,
eles têm, né, um pouco mais de força para ficar um pouco mais expandido. Então, esse carbono nesse composto, ele tem 3 domínios em torno dele. 3 domínios, uma ligação dupla e 2 ligações simples carbono-cloro, né? Se são 3 domínios, a geometria molecular será trigonal plana, conforme essa tabela aqui, ó. Tem 3 domínios, 3 ligações. Trigonal plana. 3 ligações, embora uma seja diferente, né? Que é um carbono-oxigênio. Mas é trigonal plana. Qual é o ângulo esperado para uma molécula trigonal plana? O ângulo de ligação? 120. Mas veja que aí não é 120, é próximo disso, né? Um é 124,3, que é a ligação carbono-oxigênio-cloro, né? Que é essa vermelha. E já as ligações carbono-cloro, né? Elas ficam um pouco mais comprimidas, menos do que 120, um pouco. Por que isso acontece? Por conta da dupla ligação carbono-oxigênio, que faz com que essa ligação fique mais apertada. Mas, em termos de nomenclatura da geometria, não há mudança. É trigonal plano. Tá? Também não precisa memorizar os valores desse ângulo, não. Desses ângulos, né? Só se alguém perguntar assim, qual ângulo é maior? Carbono-cloro, cloro-carbono-cloro ou cloro-carbono-oxigênio? Aí sim, nesse caso, nesse tipo de situação, você já tem, né, habilidade e embasamento teórico para explicar por que a ligação cloro-carbono-cloro é de menor ângulo, né? Porque há uma compressão provocada pelos elétrons da ligação dupla na parte direita, na outra extremidade da molécula. Os átomos que têm expansão de arranjos, aí sim, aí você tem agora uma situação um pouco mais, tem muito mais nomes agora, né? Quando você tem, em torno do átomo central, 5 domínios, aí esse arranjo vai receber um nome específico, que é bipirâmide trigonal. Bipirâmide por quê? Se você observar, é como se fossem 2 pirâmides, uma em frente para a outra, né? Usando a mesma base comum. Aí, nesse caso, uma base na região equatorial da molécula, que é essa região do triângulo. Então, você tem 3 ligações na região equatorial, formando o triângulo, que é a base da pirâmide superior. Você tem um átomo na parte de cima, né? Tem um domínio, lá dizendo, nessa parte de cima. Esses 2 átomos que formam os vértices da pirâmide, em cima e abaixo, formam o que nós chamamos de eixo axial. Então, o livro do Brown usa muito esses termos. Eixo axial da bipirâmide. É esse eixo de ligação do átomo central com esses 2 átomos que formam o vértice. Esse eixo axial, ele perfura esse triângulo mesmo no centro, né? Evidentemente, se os domínios forem iguais, né? No centro desse triângulo, né? Que é um triângulo equilátero, né? As ligações tendo o mesmo tamanho formam um triângulo equilátero. Né? Então, nessa molécula, nós temos 2 regiões que é bom ficar atento com esse termo. A região chamada equatorial, que é essa região que forma o triângulo, e a região axial, que é essa região envolvendo o átomo central e os 2 átomos do vértice. Essa linha axial. Essa geometria, ela tem uma característica interessante. Uma delas é, se essa região equatorial é formada por 3 ligações num triângulo, o ângulo de ligação aqui é de 120 graus. Ó. Na região equatorial, o ângulo de ligação é 120 graus, que é exatamente igual à trigonal plana. A base da bipirâmide, né? O centro da bipirâmide. Já a região axial, o ângulo de ligação entre esse vértice superior, essa ligação superior, e a região equatorial é de 90 graus. Ele é perpendicular ao triângulo da região equatorial. Então, nós temos exemplos para mostrar esse tipo de estrutura. Por exemplo, o PCl5, pentacloreto de fósforo. Né? O fósforo ele tem essa capacidade de expandir o seu octeto. Para que ele possa expandir o octeto, qual é o critério, pessoal? Vocês lembram lá da aula anterior? Para que um átomo possa expandir o octeto,
ele tem que ter na sua configuração um subnível D vazio. Então, tem que ter configurações que tenham 4S subnível terminado a partir do terceiro período, né? O fósforo tem configuração terminada em 3S2, 3P3. Então, na camada com N igual a 3, além do subnível 3S, 3P, também existe o 3D, que está vazio, claro. Não há necessidade dele usar em qualquer situação. Mas se houver a possibilidade de formar ligações além da regra do octeto, além dos 4 pares, ele poderá fazer usando esse subnível D que está vazio um pouco mais à frente. Então, para que possa acontecer a expansão do octeto, você tem que ter na configuração do elemento, na sua camada de valência, o subnível D a ser utilizado. Por isso, só ocorre a partir do terceiro período. Você não tem expansão do octeto em moléculas com oxigênio, em moléculas com nitrogênio, em moléculas com carbono, porque nesses casos, esses átomos não têm no nível 2, que é a camada de valência, o subnível 2D, não existe, né? A gente sabe que não existe. Então, para que aconteça a bipirâmide, são átomos que são a partir do terceiro período. Então, o fósforo é um deles, né? Então, o PCl5, o fósforo tem 5 domínios. Se são 5 domínios, eu não preciso nem ficar fazendo estudo de Lewis. Já faço logo aí a distribuição dessa bipirâmide trigonal. Então, a geometria que a gente tem que lembrar bem dela aí. Esse desenho dela é uma das mais complicadas, no meu modo de ver, né? Porque tem 2 ângulos de ligações e tem essa questão de axial e equatorial, tá? Mas existem situações em que um desses pares não é exatamente uma ligação química, é um par isolado. É um par isolado, é o caso da molécula de SF4. Quando você faz a estrutura de Lewis do SF4, são 4 ligações de enxofre flúor, né, evidentemente, mas vocês vão ver que na contagem do total de elétrons, vai sobrar um par isolado, além do octeto do enxofre. Aí onde é que fica esse par isolado? Sobre o lado central. Sobre o lado central, que ele pode, o enxofre, né, tem configuração terminada em 3, P4, ele pode expandir o octeto. Então, veja, o enxofre vai ter 5 pares, 5 domínios. Portanto, os 5 domínios vão ter arranjo de pirâmide trigonal. Só que um dos domínios é um par isolado. E esse par isolado, ele fica obrigatoriamente na região equatorial. Ele não vai ocupar nenhuma das ligações axiais. Tá? Ele fica nessa região equatorial. Por que ele fica aí ao invés da axial? Por questão de espaço, pessoal. A gente disse agora há pouco, o par isolado ele é mais volumoso. Então, ele vai procurar ficar numa região que ele possa ter mais volumes, mais espaço vazio. Fique mais distante possível dos outros elementos, dos outros átomos, entendeu? Das outras ligações. E às vezes justamente na região equatorial. Porque se ele ficar na região axial, na parte de cima, o que vai acontecer? Ele vai ficar uma distância angular de 90 graus das 3 ligações equatoriais. Se ele ficasse na parte de cima aqui, onde está esse Bzinho. Então, ele fica a 90 graus de 3 ligações. 3 ligações que estão na região equatorial. Mas quando ele vai para a região equatorial, aí não. Já fica a 120 graus dessas ligações da região equatorial, das outras duas. Então, sempre que acontecer de um desenho, né, de uma molécula que você fizer, e o átomo central tem 5 domínios, mas um deles é um par isolado, quando você fizer o desenho tridimensional, que é isso aí, você vai disponibilizar ele onde? Na região equatorial. Então, a geometria do domínio, como é que se chama? Bipirâmide trigonal. A da molécula chama-se gangorra. Parece com a gangorra isso? Sabe o que é gangorra, né? Aquele bichinho do parque lá, as crianças ficam, né? Um cavaletezinho, uma varazinha que ele pode fazer aquele movimento, sobe e desce, um lado e outro. É isso aqui, ó. Se você colocar aqui essa região equatorial como se fosse os pés da gangorra, os 3 átomos que fazem a região
axial, você aquela barra vertical onde as crianças ficam sentadas. Tá? Então, isso é uma gangorra, né? Então, tem esse nome aí específico, que se parece com essa figura. No primeiro slide, eu coloquei essa figura exatamente por isso. Que a gangorra é uma das mais difíceis de memorizar. Isso aqui é uma gangorra, se imaginarmos que essa parte amarela é o par isolado, né? Parece uma pessoa caminhando, né? Mas esse rosa aqui é o átomo central, seria um enxofre. E as 3 ligações, as 4 ligações com os 4 flúor, e aqui o par isolado. Então é uma gangorra, tá? Aquela parte lá. Outra forma de visualizar isso, né? SF4, os ângulos na região equatorial de 120. Entre a região equatorial axial, o ângulo é 90 graus, né? 20. Tem essa figura, aqui excluindo o par isolado, que está aqui. A gente exclui da molécula para poder ficar mais evidente só os átomos das ligações, né? E aqui seria a gangorra no seu desenho característico, né? Mas essa geometria gangorra é derivada de uma bipirâmide, porque obrigatoriamente tem que ter um par isolado no átomo central. Se não tiver, qual seria o arranjo tridimensional? Se não tiver esse par isolado, esse átomo central tem 4 domínios, e não 5. E aí passa a ser um tetraedro. Por isso tem que ter o par isolado para poder adquirir a geometria gangorra. Por fim, né, mais 2 estruturas que são derivadas da bipirâmide, que é a forma de T e a linear. Então, é possível ter molécula linear quando o átomo central tiver 5 pares, 5 domínios, desde que desses 5, 3 sejam 3 pares isolados. Então, os 3 pares isolados vão ficar na região equatorial. Ao invés de ter agora o triângulo, né, não tem mais nada assim, em termos de átomos. Terão 3 pares isolados. Então, o que vai sobrar? Esse arranjo linear, que são o eixo axial. Por outro lado, se você tem 3 ligações, é o caso ClF3, né? Fluoreto de cloro, trifluoreto de cloro. Nessa estrutura de Lewis, como se desenhar, o cloro ficará com 2 pares isolados. 2 pares isolados, mais 3 em ligação. Tudo bem? Os pares vão ficar na região equatorial, já disse isso. E os 3 vão ficar, um na região equatorial, porque são 3 possibilidades, né, nessa região equatorial. E você tem os 2 na axial. Formando um T, ó. Você imaginar aqui um T, né? Um T aí com a parte para a direita. Você levantar assim, você vai ver um T perfeito, né? Então, forma de T. Porque o ângulo aqui é 90 graus, exatamente. O ângulo aqui nessa região é de 90 graus entre os átomos. Complicado isso, pessoal? Vamos ser bem sinceros agora. É complicado, né? Primeira vez, assim, quando você analisa, eu ficava desesperado sempre. Né? É muito novidade para mim. Mas é questão de prática mesmo. A gente vai fazendo um exercício atrás do outro, você vai vendo que os arranjos passam a ter uma lógica. Né? Essa não será a única e última oportunidade de estudar geometria molecular. Quando vocês forem fazer inorgânica 2, a parte de estudos de inorgânica 1, desculpa, né? A parte de estrutura de simetria, né? Lá nos sólidos, vocês vão voltar a rever, nem que seja por uma semana também, um pouquinho de geometria lá com o professor. Mas é um assunto que também é bem trabalhado no ensino médio, então eu acredito que, depende da escola que você estudou, você viu lá isso e não tem nenhuma dificuldade, né? Mas, à primeira vista, quando foi em meu caso, eu demorei um pouquinho a compreender. Para finalizar essa parte de geometria, falta só ver as situações
envolve moléculas que têm 6 domínios, né, que expande o octeto para 6 ligações, 6 pares em torno do átomo central. Então, átomos que têm arranjos AB6, né, são octaédricos, são 6 ligações. Para as estruturas octaédricas, existe um plano contendo 4 pares de elétrons, é como se fosse a bipirâmide de base quadrática, ao invés de ser uma base triangular. Então, a região equatorial aqui, na realidade, é um quadrado, né? Só que a diferença aqui é que essa região equatorial ela é indefinida. Você pode fazer aqui como se fosse no plano, horizontal aqui, ou vertical. Todos, em qualquer direção que você observar essa figura, sempre você vai ter uma região quadrática e o eixo axial. Porque os ângulos são todos 90 graus. Não há diferenciação. Quando o meu triângulo, quando a minha região equatorial é um triângulo, não. Aí eu tenho ângulos diferentes, né? 120 graus de ligação. Aí você tem diferenciação. Mas aqui não. Como é um quadrado, os ângulos todos serão 90 graus. E aí não há diferença. O quinto e o sexto par de elétrons estão localizados acima e abaixo desse plano. Então, se fosse um balãozinho daquele que o pessoal usa, né, para fazer as animações das festas de São João, né? Essa é a figura octaédrica. Tem 8 faces triangulares. 4 acima e 4 abaixo desse plano imaginário aí. Um exemplo bem clássico, né, é o SF6, hexafluoreto de enxofre. O enxofre, né, expande o octeto, já foi dito, e nessa molécula, os ângulos de ligações são todos iguais, 90 graus. Aqui ele tomou como referência esse plano equatorial, formando um quadrado. No quadrado, o ângulo de ligação é 90 graus, e entre esse plano e o eixo axial, você tem também 90 graus. Então, todos os ângulos são iguais. Se os átomos forem iguais, os seus comprimentos serão iguais também. Tá? Então, há sempre uma ligação oposta à outra. Essa ligação é oposta à de cima. Os vértices que se cruzam do quadrado também. Então, são sempre ligações uma oposta à outra. De modo que isso vai ser importante para a gente analisar a polaridade, que é o tema da próxima aula, né? Do próximo vídeo aula que eu vou colocar para vocês. Até quarta-feira, até amanhã, né? Esse exemplo do SF6 mostra o átomo de flúor, que é o átomo da extremidade, um átomo simples, né? O F e os seus pares isolados. Aí já sabemos. Mas, olha, pode ser também uma molécula que tem um pouco mais de complicação. Eu posso ter um átomo central, aqui, por exemplo, o enxofre, mas ao invés de ter um átomo simples, eu tenho uma molécula ligada a ele. Aqui é uma molécula de água, por exemplo, ligada a esse átomo central. Quando você observa o átomo central, ele possui 6 domínios. Ó. Então, ele vai ser uma disposição octaédrica. Embora, nas extremidades, você possa ter o quê? Um grupo, né? Formando uma outra geometria. Nesse caso aqui vai ser uma trigonal plana, né? Se você observar esse átomo em vermelho, ó, ele tem 3 domínios. 2 ligações com esses 2 átomos cinza, né? E uma ligaçãozinha com esse átomo central desse conjunto. Isso aqui vocês vão ver muito na inorgânica, né? Chamado de complexo de coordenação. Você tem o ligante, que é essa da extremidade, ligada a um átomo central, que pode expandir o octeto. Tá? Mas a geometria dele vai ser octaédrica do mesmo jeito. Já aí está para vocês o futuro, né? E aí nós temos, eu vou colocar só essas 2 geometrias derivadas da octaédrica, mas existem mais. Tá? Existem outras, mas que se repetem, né? Da tetraédrica, você tem 2 outras estruturas, a piramidal e a angular. Da trigonal plana, né, que tem 3 domínios, você pode ter mais uma estrutura, que é a angular. Da bipirâmide trigonal, você tem mais 4 estruturas, né? Seria a gangorra, forma de T, e a linear, mais 3, melhor dizendo, né? Então, aqui, teria mais 4, né? A pirâmide quadrática, ou piramidal quadrada,
que acontece quando uma das ligações que você tem na octaédrica é substituída por um par isolado. Tá certo? Quando você acontece isso, você fica apenas com uma pirâmide superior, né? Ao invés de ser uma bipirâmide quadrática, fica só com uma pirâmide. Por isso que é pirâmide quadrática. Ou piramidal quadrada, tanto faz. Um exemplo, molécula de BRF5. Procure fazer essa estrutura de Lewis para ver se isso acontece, né? O bromo tem que ter 5 ligações simples, que é obrigatório aqui no caso, e tem que ter ainda um par isolado sobre ele. Tá? E eu posso ter a quadrática plana ou quadrado planar, que é quando você possui 2 pares isolados em torno de um átomo central que possui 6. Aqui o xenônio F4, o xenônio deve ter 6 pares em torno dele. Só que desses 6, 4 são ligações com o flúor, são 4 flúor, e 2 pares são isolados. Aí esse o mais distante possível um do outro. Né? Ficam opostos. E aí o que sobrou da estrutura foi um quadrático, que seria o plano dessa bipirâmide quadrada que havia anteriormente. Então, sempre que você traçar, se você traçar linhas aqui, você vai ver sempre a octaédrica, essas geometrias. Tanto faz aqui em cima como aqui embaixo. Mas aí, nesses casos de baixo, você tem pares isolados que você exclui da visão da geometria da molécula. Esse é um resumão, tá certo, pessoal? Isso aqui, se fosse uma aula presencial, como vocês vão ter ainda quarta-feira para analisar essa videoaula e fazer exercício, seria mais ou menos isso, em 2 aulas, né? Uma aula presencial na segunda, por exemplo, e outra na terça, aliás, né? Hoje e amanhã. Então, eu faria esses exemplos todos em 2 dias lá. Aqui, a mesma coisa, né? Fazendo hoje uma videoapresentação bem geral, para a gente ouvir, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, dar essa oportunidade. E amanhã, para vocês analisarem o vídeo novamente, fazerem os exercícios em casa e etc. Para amadurecer um pouco mais no conteúdo, né? Para finalizarmos hoje, a gente ia almoçar, eu vou fazer aqui um exercício para ver como é que isso se aplica. Vocês já irem com uma base de questões. Utilize o modelo da repulsão dos pares elétricos da camada de valência, né, para prever as geometrias das seguintes moléculas e íons. Item A, CH3I. Item B, ClF3. Item C, H2S, SO3 no item D e SO4, 2- no item E. Então, fazer alguns aí, não são todos não. Por exemplo, no item, eu acho que eu estou fazendo aí o item D, se não estiver enganado. Enxofre tem uma configuração, fazendo passo a passo desde a estrutura de Lewis. O enxofre tem a configuração terminada em 3s2, 3p4. A sua camada de valência, né? O oxigênio termina em 2s2, 2p4. Portanto, SO3, entender, tá? Quantos elétrons de valência possui essa molécula de SO3? Aí tem que contar, né? O enxofre tem 6, então o enxofre 6 mais 3 oxigênios. Cada oxigênio possui 6 elétrons também, não é assim? A gente viu. 3 vezes 6, 18. Então, você tem 18 mais 6, 24 elétrons de valência no total que esses 4 átomos possuem nessa SO3. O que equivale a 12 pares. 12 pares é o total que você tem para fazer o arranjo dessas ligações enxofre-oxigênio e todo mundo seguir a regra do octeto, porque tanto o enxofre quanto o oxigênio, nesse caso, deve obedecer a regra do octeto. No máximo, expandir o octeto para o enxofre, quando houver necessidade. Aí você faz o quê? Você faz o enxofre, o átomo central, você começa colocando um par em cada um, uma ligação com oxigênio. Então, você usou aqui 3 pares. S, oxigênio, S, oxigênio, S, oxigênio. Se você completar o octeto de todo mundo, 3 pares isolados aqui, 3 isolados no outro oxigênio, 3 isolados no outro oxigênio, mais um par no enxofre, para ficar todo mundo com octeto, vocês iam contar aí 13 pares. O que não pode, né? É por isso que surge uma ligação dupla.
né? Se você colocasse aí todo mundo isolado, sem ter ligação dupla, colocaria um par isolado no enxofre, e mais um aqui nesse oxigênio na parte inferior direita. Então, ficariam 9 pares isolados aqui no oxigênio, mais um no enxofre, 10, e 3 ligações, 13. Mas não pode, a molécula tem que ter 12. O que é que se faz? Você tira 2 pares isolados e faz uma ligação múltipla entre esses átomos. Então, eu eliminei um par daqui e o outro do centro, e fica a ligação dupla. Oi? Não, né? Pois bem, agora analisando essa forma, essa estrutura de Lewis, né? Essa figura, a gente vê que esse enxofre possui 3 domínios, desculpa, né? 2 domínios de ligações simples e um domínio de ligação dupla. Ou seja, trigonal plana é o nome dessa geometria, tanto da molécula quanto do domínio. A molécula tem 3 ligações. O ângulo de ligação é aproximadamente quanto? 120 graus, que é o ângulo comum para 3 domínios. Tá bom? O item B, né, que é essa molécula de ClF3, para a gente finalizar aqui. O cloro tem 7 elétrons de valência, C3S2, 3P5, e o flúor também tem 7, S2P5. Então, no total, você tem 7 do cloro mais 3 vezes 7 do flúor. Dá 28 elétrons de valência, ou 14 pares. Então, 14 pares é o que eu tenho para usar para montar essa estrutura de Lewis. Então, você faz as ligações cloro, flúor, né? Então, você usou 3 ligações aqui. Preenche os octetos do flúor, então 3 pares isolados em cada um deles. E aqui você já usou 12, ó. 4 nesse flúor, 4 nesse flúor, 4 nesse flúor. Como a molécula tem 14, os outros 2 pares ficam sobre o átomo de cloro, porque ele é o único que pode expandir o octeto desses 2 átomos. É o único que tem subnível 3 aqui, nível 3, que pode ter o subnível 3D. Então, o átomo central precisa ter essa capacidade, nesse caso, de expandir o octeto. Por isso que o flúor não pode ser o átomo central nessa figura, porque o flúor não tem essa capacidade de expandir o octeto. Então, veja agora, o cloro tem quantos domínios em torno dele? Quantos pares? 1, 2, 3 pares ligados e 2 pares isolados. 5 domínios. 5 domínios seria uma estrutura de pirâmide trigonal. Essa é a estrutura dos domínios. Mas da molécula. A molécula fica sem 2 domínios aqui, né? Na região equatorial. Então, fica com 3 ligações, formando um ângulo de 90 graus, que seria a forma de T. Você coloca de acordo com a sua visão agora, né? Eu coloco os 5 domínios, eu então já sei que é uma bipirâmide trigonal, a dos domínios, mas aí eu vou eliminar 2 desses domínios, eliminar assim, mentalmente, né? Eles vão estar lá. Eu tenho que ficar com a molécula desenhada. Então, quando eu desenho a molécula sem os domínios, eu desenho e observo que é uma forma de T, porque o ângulo de ligação flúor, cloro, flúor, qualquer um deles será de 90 graus. Aqui nessa parte de baixo. Claro que em cima é 120, 180, né? Mas aqui embaixo, 90 graus, que é o ângulo obrigatório de menor. Pronto, aqui são moléculas pequenas. Agora veja uma molécula grande, por exemplo, essa molécula aí do ácido acético. Desenhada assim. Se você pegar cada ponto, você pode ver como um átomo central e aí os seus extremos, né? Esse carbono aqui da parte de cima, ele possui 4 ligações. Então, esse carbono, ele é tetraédrico. Então, eu posso aplicar aqui para essa região esse conhecimento. Esse carbono aqui na parte superior esquerda é tetraédrico. Já esse outro carbono aqui, ele tem 3 domínios, ó. Ligação simples, carbono-oxigênio para cima, uma ligação simples, carbono-carbono para cima, uma ligação dupla para baixo, carbono-oxigênio. 3 domínios. 3 domínios, ele é trigonal plano. Então, aqui no primeiro carbono, o ângulo é 109, mais ou menos, que é tetraédrico. Aqui, o ângulo é aproximadamente 120. Esse oxigênio aqui, vermelhinho, a parte de cima, né, tem 2 pares isolados e 2 ligações. Ele possui 4 domínios.
Esse ângulo aqui é aproximadamente 109 graus, que é de um tetraedro. 4 domínios é tetraedro. Qual é o ângulo dessa região dos átomos? Geometria angular, porque 2 domínios são pares isolados. Então, ficou só angular. Joia? Pronto, é isso. Paro por aqui. Vocês refrescar um pouquinho. E aí eu faço uma videoaula para falar sobre polaridade das ligações. Tá bom? Se quiserem alguma coisa, precisar de algum reforço de exercício sobre estrutura de Lewis, não fazer, né? Vocês podem mandar as demandas das questões, e aí eu faço isso em um vídeo, tá certo? Ou então marque naquela aula, sempre que eu marco uma aula de revisão, para fazer questões sobre aquela estrutura de Lewis, etc. Tá bom? Tá bom? Felicidade? Cansados? Cansado, né? É assim mesmo. Tem que encarar. É isso aí, pessoal. Vou desligar aqui a gravação e desejar a todos vocês um bom almoço.